Ninguém acorda um dia completamente perdido, sem antes ter ignorado pequenos sinais. O cansaço, que parecia normal, a insatisfação disfarçada de rotina, a sensação estranha de estar vivendo no automático enquanto o tempo avança sem pedir permissão. Em algum ponto do caminho, algo silencioso começa a se formar por dentro. Não é desespero ainda, é uma pergunta, uma inquietação que não grita, mas também não desaparece. Ela surge nos momentos mais inesperados, no silêncio antes de dormir, no reflexo do espelho, em um instante de pausa que deveria ser comum, mas não é. A maioria das pessoas aprende a fugir dessa pergunta. Preenche cada espaço com barulho, distrações e tarefas intermináveis. O problema é que fugir não elimina o incômodo, apenas o empurra para mais fundo, até que um dia, sem aviso, ele volta com força suficiente para exigir atenção. E quando isso acontece, não há mais como fingir que está tudo bem. Existe um ponto decisivo que separa quem apenas sobrevive de quem realmente desperta. Esse ponto não é marcado por um grande evento externo, nem por uma vitória espetacular. Ele acontece internamente. É o momento em que se percebe que continuar da mesma forma custa mais caro do que mudar, que permanecer onde está dói mais do que enfrentar o desconhecido, que a vida não está esperando e nunca esteve. Talvez este seja exatamente esse momento. Não um acaso, não um simples conteúdo qualquer, mas um chamado silencioso para olhar com honestidade para dentro, porque algo precisa mudar. Não amanhã, não quando for mais fácil, mas agora. E tudo começa com uma decisão simples, porém poderosa: parar de fugir de quem se é e começar a assumir quem se pode se tornar. Toda transformação real começa antes da ação visível. Ela nasce em um território invisível, onde ninguém aplaude, ninguém percebe e ninguém valida. É ali que as maiores batalhas acontecem, não contra o mundo, mas contra as próprias limitações internas, contra pensamentos repetitivos, crenças herdadas e medos antigos que se disfarçam de prudência. A maioria das pessoas nunca perde por falta de talento ou oportunidade. Perde por permanecer em conflito interno permanente, adiando escolhas importantes enquanto espera por uma segurança que nunca chega. Existe uma ilusão confortável que faz muitos acreditarem que a motivação surge primeiro e a ação vem depois. Na prática, o processo é inverso. A ação precede a motivação. Ninguém se sente pronto antes de começar. A prontidão é construída no movimento, no enfrentamento e na repetição. Esperar se sentir confiante para agir é como esperar que o mar se acalme antes de aprender a nadar. A calmaria não vem. É o movimento que ensina a flutuar. O maior obstáculo raramente está fora. Ele se apresenta como uma voz interna que questiona cada tentativa, lembra fracassos passados e cria cenários catastróficos para justificar a inércia. Essa voz não surge para proteger, mas para manter tudo exatamente como está. O cérebro humano busca previsibilidade, não realização. Por isso, qualquer mudança é interpretada como risco, mesmo quando a permanência é claramente destrutiva. Reconhecer isso não elimina o medo, mas impede que ele tome decisões no seu lugar. É nesse ponto que muitas pessoas desistem sem perceber, não porque tentaram e falharam, mas porque nunca tentaram de verdade. Confundem planejamento excessivo com preparo, reflexão interminável com sabedoria, mas o tempo passa e a vida não pausa para quem ainda está se organizando. Cada adiamento silencioso cobra um preço emocional, frustração acumulada, autoconfiança corroída, um sentimento crescente de estar ficando para trás, enquanto outros, igualmente imperfeitos, avançam. Assumir responsabilidade não significa culpa, significa poder. É compreender que, independentemente do que aconteceu até aqui, o próximo passo ainda é uma escolha, mesmo quando as circunstâncias não foram justas, mesmo quando houve perdas, erros ou limitações impostas. Responsabilidade é a decisão de não permitir que o passado tenha autoridade absoluta sobre o futuro. É entender que ninguém virá resgatar, corrigir ou empurrar na direção certa. O movimento precisa partir de dentro. A disciplina surge nesse cenário não como rigidez, mas como compromisso. Compromisso com aquilo que se decidiu honrar, mesmo quando o entusiasmo desaparece. Disciplina é continuar quando a empolgação acaba. É repetir ações pequenas,
aparentemente insignificantes, até que elas se tornem identidade. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, mas de não abandonar o processo. Quem vence não é quem nunca cai, mas quem se recusa a permanecer no chão. Há dias em que nada parece fazer sentido, em que o esforço não gera resultados visíveis e a dúvida cresce. Esses dias não são sinal de fracasso, são parte inevitável do caminho. Toda construção real passa por fases silenciosas, onde o crescimento ocorre abaixo da superfície, como raízes que se fortalecem antes de sustentar algo maior. Abandonar nesse estágio é comum, persistir é raro e exatamente por isso poderoso. A comparação é outro inimigo silencioso. Ela distorce a percepção e mina o progresso. Comparar bastidores com palcos alheios é injusto e improdutivo. Cada pessoa carrega contextos, tempos e desafios diferentes. O único parâmetro válido é quem se foi ontem. Avançar um passo já é avanço. Evoluir um pouco já é evolução. A constância supera qualquer explosão momentânea de esforço. Em algum momento, será necessário aceitar que não existe versão perfeita para começar. A espera por condições ideais é apenas mais uma forma de adiamento. O começo será imperfeito, desconfortável e confuso. E tudo bem, o importante é iniciar. Ajustes acontecem no caminho. Clareza vem com prática. Confiança nasce da repetição. E a transformação, aquela verdadeira, começa quando se decide agir apesar do medo, não depois que ele desaparece. Existe um momento silencioso na jornada em que a pessoa percebe que não está cansada do esforço, mas da falta de sentido. Trabalhar, insistir e tentar não são problemas quando há propósito. O verdadeiro desgaste surge quando se vive em função de expectativas externas, metas vazias ou caminhos escolhidos apenas para agradar ou sobreviver. Esse tipo de vida pode até parecer estável por fora, mas por dentro cria um vazio difícil de explicar. É nesse ponto que muitos começam a confundir exaustão emocional com preguiça, quando, na verdade, é um sinal claro de desalinhamento interno. O propósito não aparece como uma revelação grandiosa. Ele se constrói na atenção aos próprios valores, na honestidade sobre o que realmente importa. Quando se ignora isso, qualquer conquista perde o brilho rapidamente. A motivação não se sustenta em recompensas externas por muito tempo. Ela precisa estar conectada a algo mais profundo, algo que faça o esforço valer a pena, mesmo quando ninguém está olhando. Descobrir esse motivo exige silêncio, reflexão e coragem para admitir verdades que foram evitadas por muito tempo. Muitas pessoas passam anos ocupadas demais para escutar a própria consciência. Vivem respondendo a demandas, prazos e expectativas alheias, até que um dia percebem que não sabem mais o que desejam de verdade. Recuperar essa clareza não é imediato. Exige desacelerar, observar padrões e questionar escolhas automáticas. Não se trata de abandonar tudo, mas de alinhar o que se faz com quem se é. Esse alinhamento transforma o esforço em algo sustentável. O medo da mudança costuma se disfarçar de racionalidade. Ele cria listas de riscos, ressalta possibilidades negativas e aponta tudo o que pode dar errado. O problema é que raramente apresenta o custo de permanecer parado. Permanecer em um lugar que já não faz sentido cobra um preço invisível, porém alto. Autoestima reduzida, frustração constante e uma sensação persistente de estar desperdiçando tempo. Reconhecer isso não é pessimismo, é lucidez. O crescimento pessoal não acontece em linha reta. Existem períodos de avanço rápido e fases de aparente estagnação. Quem não entende isso se frustra facilmente. A constância não significa progresso visível todos os dias, mas compromisso contínuo. É continuar comparecendo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É confiar no processo sem garantias imediatas. Essa confiança não nasce da fé cega, mas da decisão consciente de seguir em frente apesar da incerteza. Outro ponto crucial é aprender a separar identidade de desempenho. Errar não define quem se é. Falhar em algo não invalida o valor pessoal. Muitas pessoas desistem cedo porque interpretam erros como provas de incapacidade. Na realidade, erros são dados, informações valiosas que indicam ajustes necessários. Tratar cada tentativa como um teste e não como um julgamento final muda completamente a relação com o processo. O ambiente também exerce
exerce influência poderosa. Permanecer cercado por estímulos negativos, comparações constantes e discursos limitantes enfraquece qualquer tentativa de mudança. Não é possível evoluir enquanto se absorve continuamente mensagens que reforçam medo, conformismo ou mediocridade. Proteger a mente é parte essencial da disciplina. Isso inclui escolher com cuidado o que se consome, com quem se compartilha ideias e onde se investe energia emocional. Em algum momento, será necessário aceitar que crescimento exige desconforto. Não existe transformação sem tensão. O desconforto não é sinal de erro, mas de expansão. Fugir dele mantém tudo igual. Enfrentá-lo desenvolve força interna. A pessoa que aprende a tolerar o desconforto temporário constrói resiliência duradoura. E essa resiliência se torna vantagem em qualquer área da vida. Assumir o próprio caminho significa abandonar a necessidade constante de aprovação. Nem todos vão entender, nem todos vão apoiar. Algumas críticas virão de quem nunca tentou nada diferente. Outras virão de insegurança alheia. Aprender a seguir sem depender de validação externa é libertador. Quando a motivação vem de dentro, ela não se dissolve com opiniões contrárias. Cada pequena decisão diária molda o futuro de forma silenciosa. Não são os grandes eventos ocasionais que definem uma vida, mas os hábitos repetidos. O que se faz quando ninguém observa constrói caráter. O que se escolhe nos momentos comuns define a direção. A mudança real começa quando se decide viver com intenção, mesmo nas ações mais simples. Chega um ponto em que o conhecimento deixa de ser o problema. A pessoa já leu, ouviu, aprendeu e compreendeu o que precisa ser feito. Ainda assim, algo trava. Esse bloqueio não está na falta de informação, mas na dificuldade de aplicar de forma consistente aquilo que já se sabe. A mente entende, mas o comportamento não acompanha. Essa distância entre saber e fazer é onde muitos permanecem presos por anos. Uma das razões para isso é a busca constante por intensidade. Existe a crença de que a motivação precisa ser alta para que a ação aconteça. Quando essa intensidade diminui, a pessoa para. O problema é que intensidade não é sustentável. Ela vem em picos. O que sustenta o progresso é a repetição, mesmo em dias comuns. Aprender a agir sem entusiasmo é uma habilidade poderosa. É ela que diferencia quem constrói de quem apenas se empolga. A rotina, quando bem estruturada, não aprisiona, ela liberta. Elimina a necessidade de decidir o tempo todo e reduz o desgaste mental. Uma rotina alinhada com objetivos funciona como um trilho. Mesmo em dias difíceis, ela mantém o movimento. Não é sobre rigidez extrema, mas sobre consistência mínima. Fazer o necessário, mesmo quando o máximo não é possível. O diálogo interno merece atenção especial. A forma como se fala consigo molda percepções e comportamentos. Pensamentos recorrentes criam narrativas internas que, com o tempo, parecem verdades absolutas. Questionar essas narrativas é essencial. Nem tudo o que a mente diz é fato. Muitas crenças limitantes surgiram em momentos de fragilidade e foram reforçadas sem análise. Substituí-las exige consciência e prática deliberada. Outro aspecto importante é aprender a lidar com recaídas. Elas não anulam o progresso, fazem parte do processo. A diferença está na resposta após a queda. Algumas pessoas transformam um deslize em abandono total. Outras encaram como ajuste de rota. A segunda postura preserva o avanço. Aprender a recomeçar rapidamente, sem drama excessivo, é uma habilidade que fortalece qualquer jornada. O tempo é um recurso que não pode ser acumulado. Ele passa independentemente das escolhas feitas. A ilusão de que sempre haverá uma oportunidade melhor mais adiante impede ações no presente. Não existe momento perfeito. Existe o momento disponível. Utilizá-lo com consciência cria progresso real. Adiar indefinidamente é uma forma silenciosa de desistência. Também é necessário compreender que crescimento exige paciência estratégica. Resultados significativos raramente aparecem rápido. A cultura da gratificação imediata distorce expectativas e gera frustração precoce. Quem aprende a trabalhar com horizontes mais longos desenvolve vantagem competitiva emocional. A paciência não é passividade, é persistência inteligente. A clareza de objetivos ajuda, mas ela sozinha não basta. Objetivos precisam ser traduzidos em comportamentos diários. Sonhos sem estrutura
viram frustração. Estrutura sem propósito vira vazio. O equilíbrio entre os dois sustenta o caminho. Revisar metas periodicamente mantém a direção ajustada e evita a sensação de caminhar sem rumo. A autoconfiança não surge antes da ação. Ela é consequência. Cada pequeno compromisso cumprido fortalece a confiança interna. Cada promessa respeitada cria credibilidade consigo. Ignorar isso enfraquece a relação interna. Construir confiança pessoal exige coerência entre intenção e prática. Fazer o que foi decidido, mesmo em escala pequena, muda a percepção de si. No fundo, o que separa quem avança de quem permanece estagnado não é talento, sorte ou circunstância. É a disposição de continuar, mesmo quando a empolgação passa, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando ninguém reconhece. Essa disposição, cultivada dia após dia, transforma vidas de forma silenciosa, profunda e duradoura. Em algum ponto da jornada, surge a necessidade de encarar a própria responsabilidade de forma ainda mais profunda. Não aquela responsabilidade superficial de cumprir tarefas ou metas, mas a responsabilidade existencial de reconhecer que cada escolha cotidiana constrói, lentamente, a vida que se vive. Nada acontece de forma isolada. Cada decisão, por menor que pareça, reforça uma direção. Ignorar isso cria a sensação de estar à deriva. Aceitar isso devolve o controle. A mente humana tende a subestimar o poder do acúmulo. Pequenos hábitos, repetidos diariamente, moldam resultados gigantes ao longo do tempo. O problema é que, por serem pequenos, parecem insignificantes. É justamente essa percepção que leva muitos a desistirem cedo. Querem mudanças rápidas, transformações visíveis e recompensas imediatas. Quando isso não acontece, concluem que não está funcionando. Na realidade, está funcionando de forma invisível. Construir algo significativo exige aprender a trabalhar sem aplausos. Grande parte do processo acontece longe de qualquer reconhecimento. Ninguém vê as horas silenciosas, os ajustes internos, as decisões difíceis tomadas quando seria mais confortável desistir. A validação externa pode até chegar, mas nunca deve ser o combustível principal. Quando a motivação depende da aprovação alheia, ela se torna instável. Quando nasce do compromisso interno, ela permanece. Outro ponto fundamental é aprender a gerenciar energia, não apenas tempo. Há dias em que o corpo está presente, mas a mente está exausta. Forçar produtividade máxima constantemente leva ao esgotamento. Disciplina também envolve saber quando ajustar o ritmo, sem abandonar a direção. Não se trata de parar, mas de adaptar. Respeitar limites momentâneos evita rupturas definitivas. O autoconhecimento desempenha papel central nesse estágio. Identificar padrões emocionais, reconhecer gatilhos de autossabotagem e compreender reações automáticas permite escolhas mais conscientes. Sem essa clareza, repete-se ciclos antigos esperando resultados diferentes. Observar a si com honestidade não é confortável, mas é libertador. Quanto mais consciência existe, menos controle o passado exerce. É comum confundir consistência com monotonia. Na verdade, consistência cria liberdade. Ela reduz a ansiedade da improvisação constante e constrói estabilidade interna. Quando se sabe o que precisa ser feito, mesmo em dias difíceis, o caminho fica mais claro. A clareza não elimina desafios, mas evita dispersão. A resistência interna costuma se intensificar justamente quando a mudança começa a ganhar forma. Isso acontece porque o cérebro percebe que o antigo padrão está sendo ameaçado. Surge vontade de voltar atrás, questionar decisões e minimizar conquistas. Reconhecer essa resistência como parte natural do processo impede que ela determine o rumo. Persistir apesar dela consolida a transformação. Outro aprendizado importante é aceitar que nem tudo será controlável. Algumas variáveis escapam completamente ao alcance pessoal. Focar excessivamente no que não pode ser mudado gera frustração e desgaste emocional. Direcionar energia para aquilo que está sob controle cria progresso real. Aceitar limitações não é resignação, é estratégia. O desenvolvimento pessoal não elimina dificuldades, mas fortalece a capacidade de lidar com elas. A pessoa
pessoa que cresce internamente não se torna imune a problemas, mas se torna menos refém deles. Essa força não é barulhenta. Ela se manifesta em escolhas calmas, decisões firmes e respostas conscientes. É uma força silenciosa, porém sólida. Cada avanço, por menor que seja, merece reconhecimento interno. Ignorar conquistas cria a sensação constante de insuficiência. Celebrar progressos fortalece a motivação e reforça o compromisso. Não se trata de arrogância, mas de reconhecimento honesto do esforço investido. No fim, esse estágio da jornada ensina que transformação não é evento, é processo. Não acontece de uma vez, nem termina em um ponto específico. É construída diariamente nas escolhas comuns, nos ajustes discretos e na decisão contínua de não voltar atrás. Com o passar do tempo, torna-se evidente que a verdadeira mudança não é apenas comportamental, mas identitária. A pessoa deixa de agir apenas por obrigação e passa a agir por coerência interna. O que antes exigia esforço consciente começa a se tornar natural. Não porque ficou fácil, mas porque foi integrado à identidade. Esse é um dos sinais mais claros de progresso real. A identidade é moldada pelas ações repetidas. Não se trata de quem se deseja ser, mas de quem se pratica ser diariamente. Cada escolha reforça uma narrativa interna. Quando as ações estão alinhadas com valores, surge uma sensação profunda de integridade. Quando não estão, o desconforto aparece. Aprender a ouvir esse desconforto evita desvios longos e dolorosos. Outro aspecto importante nesse estágio é a redefinição de sucesso. O sucesso deixa de ser apenas resultado externo e passa a incluir paz interna, coerência e crescimento contínuo. Essa redefinição reduz a ansiedade e aumenta a satisfação com o processo. Quando o foco está apenas em resultados finais, cada atraso parece fracasso. Quando o foco inclui evolução, cada passo tem valor. A autossuficiência emocional também começa a se fortalecer. A necessidade constante de validação diminui. Opiniões externas perdem o poder de definir o próprio valor. Isso não significa isolamento ou indiferença, mas equilíbrio. Saber ouvir sem se perder. Considerar sem se submeter. Essa autonomia interna é fruto de autoconhecimento e prática consistente. A disciplina, nesse ponto, deixa de ser vista como sacrifício e passa a ser compreendida como cuidado pessoal. Cumprir compromissos consigo se torna uma forma de respeito próprio. Não agir contra si para agradar momentaneamente. Não abandonar objetivos por conforto imediato. Esse respeito constrói autoestima sólida, não baseada em discursos, mas em ações. Também surge maior clareza sobre limites. Saber dizer não se torna tão importante quanto saber dizer sim. Proteger tempo, energia e foco evita dispersão. Cada escolha passa a ser avaliada pelo impacto a longo prazo, não apenas pela conveniência imediata. Essa visão estratégica reduz arrependimentos futuros. O caminho até aqui não foi linear, nem isento de erros. Houve ajustes, quedas e recomeços. O diferencial não foi a ausência de dificuldades, mas a decisão contínua de seguir. Essa decisão, repetida inúmeras vezes, construiu força interna. Uma força que não depende de circunstâncias externas para existir. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que se tornou referência silenciosa. Não por discursos motivacionais, mas pelo exemplo consistente. A influência nasce da coerência, não da imposição. Outros percebem a mudança não pelo que é dito, mas pelo que é vivido. É importante lembrar que a jornada não termina aqui. Sempre haverá novos desafios, novos aprendizados e novas versões a serem construídas. O crescimento não tem ponto final. Aceitar isso elimina a pressão por perfeição e permite evolução contínua. A consciência de que a própria vida é resultado de escolhas diárias traz humildade e poder ao mesmo tempo. Humildade para reconhecer limites, poder para agir dentro deles. Essa combinação cria maturidade emocional. Ao olhar para trás, não se vê apenas resultados, mas transformação interna. A pessoa que iniciou o caminho já não é a mesma, e essa mudança, construída passo a passo, se torna a base para tudo o que ainda virá.
Chega um momento decisivo em que não é mais possível fingir que não se sabe. Depois de tudo o que foi refletido, aprendido e experimentado, permanecer no mesmo lugar deixa de ser ignorância e passa a ser escolha. Esse é o ponto mais delicado da jornada. Não porque seja o mais difícil externamente, mas porque exige honestidade absoluta consigo. Não há mais desculpas novas, nem justificativas convincentes. Apenas a verdade clara de que a vida que se vive hoje é resultado direto das decisões mantidas até aqui. Esse momento costuma ser silencioso. Não há aplausos, nem testemunhas. É um confronto interno, onde se percebe que continuar adiando mudanças não é neutralidade, é posicionamento. É escolher conscientemente a estagnação. Essa percepção pode ser desconfortável, mas também libertadora, porque no instante em que se reconhece isso, o poder retorna. A mesma força que sustentou a permanência pode sustentar a transformação. O medo ainda existe, mas ele já não domina. Ele é visto com mais clareza, não como inimigo, mas como sinal de que algo importante está em jogo. O medo não desaparece quando se está no caminho certo. Muitas vezes ele aumenta. A diferença é que agora ele não decide. Ele acompanha, mas não conduz. Essa mudança de postura altera tudo. É nesse ponto que a pessoa percebe que não precisa mais esperar sentir-se diferente para agir diferente. A ação vem primeiro. Mesmo imperfeita, mesmo hesitante, mesmo pequena, o compromisso deixa de ser com um resultado específico e passa a ser com o processo, com a escolha diária de avançar um pouco, mesmo quando a mente pede recuo. Há uma clareza nova sobre responsabilidade, não como peso, mas como autonomia. Assumir responsabilidade significa reconhecer que, apesar de todas as variáveis externas, ainda existe espaço de escolha. Nem tudo pode ser controlado, mas sempre há algo que pode ser feito. Essa consciência elimina a sensação de impotência e substitui pela disposição de agir dentro das próprias possibilidades. O clímax da jornada não é uma conquista externa, mas uma decisão interna irreversível. A decisão de não voltar ao estado anterior, de não negociar mais com versões antigas que sabotavam o crescimento, de não aceitar mais viver no piloto automático. Essa decisão não precisa ser anunciada, ela se revela nas escolhas silenciosas que seguem. Nesse estágio, a identidade já mudou o suficiente para sustentar novas atitudes. Não se trata mais de tentar ser alguém diferente, mas de agir de acordo com quem se tornou. Há mais coerência, mais firmeza e menos necessidade de provar algo. A comparação perde força, o foco se estreita. O caminho fica mais claro. Os desafios não desaparecem. Alguns, inclusive, se tornam maiores, mas a forma de lidar com eles é diferente. Há menos reação impulsiva e mais resposta consciente. Menos dramatização e mais estratégia. Menos fuga e mais enfrentamento. Essa maturidade não surge de discursos motivacionais, mas de prática constante. O passado começa a ser visto com mais neutralidade, sem idealização exagerada e sem culpa excessiva. Ele é reconhecido como parte da construção, não como prisão. Cada erro se transforma em aprendizado, cada queda em referência. Essa integração fortalece a confiança interna. O futuro, por sua vez, deixa de ser fonte constante de ansiedade. Ele é encarado como consequência natural das escolhas presentes. Não há garantia absoluta, mas há direção. E direção é tudo o que se precisa para continuar avançando. O clímax não é o fim da jornada, é o ponto em que se cruza uma linha invisível. Depois dela, pode haver tropeços, mas não há retorno completo. A consciência adquirida impede a regressão total. A pessoa segue em frente não por empolgação, mas por compromisso com a própria evolução. Esse é o momento em que se entende, de forma profunda, que a transformação nunca foi sobre se tornar alguém extraordinário aos olhos do mundo, mas sobre deixar de viver abaixo do próprio potencial. E essa compreensão muda tudo. A jornada descrita aqui não pertence a poucas pessoas especiais. Ela está disponível para qualquer um que esteja disposto a assumir a própria responsabilidade e agir apesar do medo. Não exige perfeição nem condições ideais. Exige decisão. Decisão repetida.
decisão silenciosa, decisão diária. Nada do que foi construído aconteceu de forma instantânea. Cada avanço foi resultado de escolhas pequenas, feitas em dias comuns. É assim que mudanças reais acontecem. Não em momentos épicos isolados, mas na constância invisível. A vida não se transforma quando tudo fica fácil. Ela se transforma quando se aprende a avançar, mesmo quando está difícil. Quando se para de esperar sentir-se pronto e se começa a agir com o que se tem. Quando se troca desculpas por responsabilidade e expectativa por ação. O futuro não precisa ser completamente claro para que o próximo passo seja dado. Basta clareza suficiente para não permanecer parado. O caminho se revela enquanto se caminha. A confiança se constrói enquanto se age. Se algo ficou evidente ao longo dessa trajetória, é que ninguém vem resgatar. E isso não é uma ameaça, é uma libertação, porque significa que o poder sempre esteve nas próprias mãos. A partir do momento em que isso é compreendido, a postura muda, as escolhas mudam, a vida muda. O encerramento não é um fim, mas um convite. Um convite para continuar, mesmo sem garantias, para honrar o compromisso assumido internamente, para seguir construindo, ajustando e evoluindo. A transformação real não precisa ser anunciada, ela se manifesta nas ações. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a se reorganizar, não por magia, mas por coerência. E assim, sem alarde, a pessoa segue, não mais fugindo, não mais esperando, mas vivendo de forma consciente, responsável e alinhada com aquilo que decidiu se tornar.